É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Venha comigo neste profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. Hoje vamos falar sobre Provérbios 25 ao 28. Resposta para quem quer saber qual o sexo dos anjos. Interessante, né? Como se manifesta uma maldição? E confesse para Deus, não para os homens. O que nós extraímos destes tópicos, por exemplo, e o que mais encontramos nestes capítulos de Provérbios? Venha comigo a partir de agora. No capítulo 25, nós encontramos no versículo 2 um ensinamento muito profundo que, inclusive, nestes dias, eu respondi nas caixinhas de perguntas no meu Instagram para uma pessoa que estava fazendo perguntas sobre mistérios de Deus. Como, por exemplo, quantas pessoas que ficam perdendo tempo querendo saber de questões que só competem a Deus. Até porque Ele, sendo Deus, Ele decide o que revela e o que não revela para nós. Por exemplo, ficar buscando encontrar respostas sobre sexo dos anjos. Ou o que será de fato 666? Ou quem criou Deus? É perda de tempo. O que compete a nós é saber aquilo que Ele deixou nas Sagradas Escrituras. Fora disso, pertence a Ele. No versículo 2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas. Ou seja, aquilo que é secreto e misterioso, aquilo que você não tem resposta, isso faz parte da glória de Deus. E quando você fica cutucando, querendo, eu quero saber disso ou daquilo que não tem absolutamente nenhum fundamento ou não há por que perder tempo com isso, sem você saber, você está querendo tocar na glória de Deus. Isso pertence a Ele. E ele continua, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, tenha consciência deste ensinamento. No versículo 11, ele diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Falar o que acrescenta, o que edifica, o que fortalece, o que anima e assim por diante, é como uma linda obra de arte, por exemplo, colocada no centro de uma mesa. Sabe quando você vê aquele vaso com uma linda obra de arte, com objetos lindos sobre a mesa, e você olha e fala, nossa, que lindo isso, que bonito. Assim são as palavras, como você leu aqui, como nós lemos aqui no versículo 11, as palavras ditas a seu tempo, na hora certa, no momento certo. Olha o que a sabedoria ela nos ensina, né? No versículo 21 e no versículo 22 diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Observe que ele está falando o que te aborrece. Aí ele diz, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Veja, o Senhor Jesus ressaltou esse princípio, e o apóstolo Paulo reafirmou. Você pode ver isso em Mateus, no capítulo 5, 44, e Romanos, capítulo 12, no versículo 20. Devemos aprender a amar os inimigos e de vencer o mal com o bem. Talvez você diga, mas como eu faço isso? Vou amar um inimigo? Como assim? Não é amar o que ele faz, não é amar o comportamento que ele teve, mas é amar o que ele tem dentro dele, como tem dentro de você, dentro de mim. Alma. Quando você olha
para qualquer pessoa que seja como alma, você tem olhos de misericórdia. Então, amar o inimigo não é amar o que ele faz, mas é amar a alma que ele é. E uma das características do cristão é agir exatamente assim, de uma forma sobrenatural. Pois o natural é amar o amigo, é fazer bem a quem te faz bem. Então, nisso não há nada de surpreendente. Mas quando você faz, como está escrito aqui e confirmado por Jesus e reafirmado por Paulo, aí você está agindo de forma sobrenatural. Você está agindo como um cristão. No versículo 24, a palavra de Deus tem um recado para as mulheres. Atenção, mulheres, se segurem nas cadeiras aí agora. Ele diz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Morar no canto de um eirado é estar no relento, debaixo do sol, chuva e frio. Isso é melhor do que conviver com uma mulher que é briguenta, contenciosa e que se envolve em disputas e conflitos. E é mais triste ainda quando ela quer disputar com o próprio marido. Você sabe que essas ideologias feministas, na verdade, não é para ter igualdade, mas é para ser mais. Ou seja, são, infelizmente, mulheres rixosas, porque nenhum homem gosta de entrar em disputa com mulher, porque aqueles que estão em um relacionamento têm consciência de que os dois são iguais. E quando se depara com uma mulher que tem um comportamento assim, a vontade que dá é de chutar o pau da barraca e ir morar no telhado, como nós lemos nesse versículo. No versículo 28, atenção agora, homens, se segurem nas cadeiras. Diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, nenhuma mulher quer consigo um homem descontrolado, um homem que não tem domínio próprio. Um homem assim, ele é indefeso contra ataques inimigos. Por isso que fala sobre uma cidade derribada que não tem muros. Ou seja, é uma pessoa indefesa completamente. Ele tenta demonstrar que ele tem toda a força, mas na verdade é ilusão. Ele é indefeso aos ataques da tentação, por isso se entrega com facilidade, não consegue controlar os seus gastos, se encraquela em dívida e mete os pés pelas mãos, não consegue controlar os seus hábitos alimentares, por isso não cuida da sua saúde de forma correta, não sabe se portar diante de uma bebida, diante de vídeos na internet, diante de olhares que ele, sendo comprometido, fica trocando com outras mulheres ou olhando para o corpo de uma outra mulher. Ou seja, um homem que não tem domínio próprio. Por que não tem domínio próprio? Porque não tem sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Atentem para isso, homens. No versículo 28, aliás, 26, capítulo 26, versículo 2, melhor dizendo, diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Você sabe que nós vivemos numa época em que existem muitas religiões e, consequentemente, um grande misticismo. As pessoas, elas ficam com medo de um olhar atravessado dizendo: a pessoa me invejou, o olho grande está sobre mim. Ou até mesmo quando encontram algum apetrecho espiritual de alguma feitiçaria em seu caminho. Mas
Preste atenção. Maldição não pega sem causa. E o que causa maldição é a tua condição espiritual. Se a tua condição espiritual é completamente contrária à palavra de Deus, a maldição vai lhe pegar. Mas se você vive uma vida pautada na palavra, nenhuma maldição vai lhe pegar, porque não terá causa. Não haverá causa. Viver uma vida, por exemplo, no pecado é causa para maldição. Então é importante que você atente para isso, porque esse versículo desmonta a ideia de que qualquer pessoa é amaldiçoada, independente das circunstâncias. A maldição só se estabelece quando damos causa a ela. Atente para isso. No versículo 26, aliás, no capítulo 26, no versículo 5 e 6, nós vemos dois versículos que parece que eles se contradizem. Quando diz: o insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Versículo 5 diz isso. Aí o versículo 4, o versículo anterior, diz: não responda o insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Parece que é contraditório, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Mas esses dois versículos não são contraditórios. O que eles nos mostram é que cada caso é um caso. Para cada situação, situação e pessoa, existe uma forma de agir e uma forma de lidar. Cada ser humano é diferente um do outro. Então você não pode querer lidar com todas as pessoas da mesma forma. Você não pode querer lidar com todas as situações da mesma maneira. A sabedoria te ensina a lidar com cada situação da maneira correta. Aprenda isso. É muito profundo e interessantíssimo. Bom, no capítulo 27, no versículo 2 e no versículo 21, nós vemos um ensinamento sobre a pessoa que ela se louva. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Aí no versículo 21 diz: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Sabe o que ele está querendo dizer? Se ufanarmos a respeito de nós mesmos, estaremos agindo com orgulho e talvez afastando outras pessoas de nós. Quando alguém nos elogia, o faz pela qualidade do nosso caráter e pelo nosso comportamento. Mas nós devemos vigiar para que, ao sermos elogiados, não ficarmos nos vangloriando. Cuidado com isso. Bom, para terminar, lá no capítulo 28, no versículo 19 ao 21, ele fala sobre não podermos jamais abandonar a diligência e o trabalho indo atrás de pessoas vadias ou ideias vãs. Nós temos que nos acautelar de pessoas ou propostas que prometem lucros em troca de pouco investimento de tempo e energia. Hoje em dia as pessoas elas querem ganhar dinheiro com facilidade, querem prosperar, entre aspas, com facilidade, mas não é desta forma. Você precisa estar muito atento para que você não fique buscando em facilidades, se espelhando em influenciadores digitais, em pessoas que dizem que ficam em casa sentada e ganhando dinheiro à torta e à direita. E aí você pensa que cruzar os braços vai te levar a algum lugar. Não vai levar. Aliás, vai levar ao fracasso. Pense nisso. Se o vídeo de hoje te ajudou, então envie para todos os que você conhece. Deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã vamos finalizar o livro de Provérbios. Venha comigo nesta jornada. Eu encontro você. Até lá.